Que essa casa se torne um lar para você, se você está aqui pela primeira vez. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez hoje? Vocês são muito bem-vindos, viu? Que de fato essa casa se torne um lar mesmo para vocês e vocês possam encontrar nessa família muitos discípulos do Senhor para caminharem juntos. Amém? O título da mensagem de hoje é Não Desista Ainda. Ok? Não desista ainda. Lucas capítulo 5, verso 1. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Lucas capítulo 5. É um texto que você provavelmente já ouviu muitas ministrações a respeito dele, um texto bastante conhecido. Fala de uma pesca, maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos desse momento na vida dos discípulos e na sua e na minha vida também, como nós podemos tirar algum ensinamento desse texto para nós. Então esteja conectado, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão em casa, que estão recebendo também da parte de Deus essa palavra, que ela possa tocá-los profundamente, toda a família YouTube, em nome de Jesus. Verso 1 diz assim: Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Já aconteceu isso com você? Quando você luta e não pega nada? Os pescadores de plantão que o digam. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado do barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Glória a Deus, queridos. Vamos trabalhar um pouquinho esse texto. A realidade é que, se você gosta de pesca, nem todo mundo aprecia. Eu gosto, eu particularmente sou desses que antes de Jesus saía para pescar, muitas vezes não traz nada. Eu aprendi que está muito mais proveitoso para mim pescar homens do que pescar em rios. Às vezes nós saímos para pescar e não pegamos nada, queridos, nada. E Jesus está vivendo um momento com os seus discípulos debaixo desse momento de frustração. Pedro, na verdade, ele está entendendo que algumas coisas na vida dele, elas são para todas as pessoas. Existem dias fáceis e difíceis para qualquer um. Mesmo você sendo profissional em alguma área da sua vida, como Pedro era um grande pescador, era um grande profissional da área, existiam noites e dias de frustração dentro daquilo que ele projetava, sonhava, dentro daquilo que ele carregava, que ele tinha uma empresa de sociedade, com outros irmãos e amigos, e de fato, nem sempre as coisas andam do jeito que nós esperamos. Você vai ver nessa história, queridos, que ela é relatada dentro daqueles milagres que Jesus, ele comprova em seu ministério na Bíblia. Cerca de 35 milagres foram comprovados durante a passagem de Jesus sobre a terra. Desses 35 milagres, 25 desses milagres aconteceram nesse lago. Ali na Galileia, a maioria desses milagres aconteceram ali. 25 na Galileia e 6 dentro desse lago Genezaré. Significa, queridos, que Jesus já estava conhecido naquele lugar e já vinha fazendo muitas outras coisas ali. E agora chegou a vez de Jesus fazer algo na vida de Pedro
e dos seus irmãos, dos seus discípulos, dos seus amigos. Primeira coisa que eu quero ver com você e que você pudesse avaliar é que no meio de algumas multidões e de alguns momentos, de alguns contextos da sua vida, Jesus às vezes volta para operar no mesmo lugar. Às vezes nós estamos em meio às multidões e nós vemos uma pessoa trazer um testemunho de cura, outra de milagre, outra de salvação, outra de uma intervenção, e às vezes você fica se perguntando, puxa vida, né, eu estou aqui todo domingo, eu não falto nos cultos, eu não falto nas células, eu estou sempre naquilo que a igreja promove, acontece na vida daqueles que estão ao meu redor e nunca acontece comigo. Jesus operou nesse lago 6 milagres, queridos, e Jesus agora toca e alcança a vida de uma pessoa que provavelmente já estava observando e até deve ter participado de algumas coisas que não foram relatadas. Por que não foram relatadas? Porque o próprio João, ele nos escreve dizendo que a respeito dos milagres que Jesus operou, não houve livros o suficiente para que ele pudesse escrever sobre tudo. Então, alguns milagres são relatados. Mas eu queria que você entendesse um pouquinho do contexto daqueles dias. A maioria das pessoas que estão dentro desse cenário são agricultores e pescadores, a maioria deles. Quase todas as famílias viviam da pesca e da agricultura ao redor desse lugar, por conta da água. Geralmente as cidades elas se iniciam perto de rios, né? Onde elas podem de fato se desenvolver por conta da água. Aproximadamente nesse período, quando você vai para uns estudos mais específicos a respeito dessa região, você vai ver que cerca, mais ou menos, de 2.000 barcos passavam por esse lugar quase toda semana. Cerca de 2.000 barcos, semanalmente, passavam por esse lugar, pescando, às vezes cuidando das questões envolvidas nesse ramo da pesca, cerca de 2.000 barcos. Mas Jesus, de repente, chega e coloca os olhos diante de tantos outros barcos, porque quando nós lemos o texto, diz assim, olha, haviam 2 barcos vazios que os pescadores desceram para lavar as redes. Quando nós lemos haviam 2 barcos, às vezes nós temos uma imagem do texto que naquele rio, naquele dia, naquele lugar, só tinham 2 barcos lá. Eu acredito que não foi isso que Deus quis nos ministrar e não é isso que Ele quer que nós entendamos. Jesus está dizendo o seguinte, olha, por conta do fluxo do que acontecia naquela cidade, muitos barcos estavam ali, porque era costume, muitos pescadores afluíam para aquele lugar atrás de peixes, mas eu estou frisando para vocês, haviam 2 barcos ali. Sabe, querido, Jesus olha para nós hoje, Ele olha para a humanidade, Ele olha para a terra, e Jesus ele coloca os olhos em questões muito peculiares e muito sensíveis na proporção daquilo que Ele quer fazer. Jesus tem uma sensibilidade que nós não temos, porque Jesus, quando toca a minha, quando Ele toca a sua vida, às vezes Ele não nos toca simplesmente por nos tocar. Jesus, Ele conhece o potencial que existe em cada um de nós. Você vai ver, nós vamos discorrer um pouquinho a respeito desse texto, Ele escolhe o barco de Pedro. Ele poderia ter escolhido o de João, porque haviam 2 barcos lá, João, Tiago e Pedro e André. Por que ele entra no barco de Pedro e não entra no barco de João? Para nós parece tudo assim, é tudo tão tranquilo, né? Não existe coincidência nas coisas que Deus faz. Amados, o coração de João era muito diferente do coração de Pedro. As habilidades que Pedro tinha, né, a personalidade de Pedro é muito diferente da personalidade de João. Com certeza, se Jesus entra no barco de João, seria muito mais difícil para Pedro lidar com algumas coisas, porque ele era um cara ansioso, ansiosíssimo. Impressionante como Pedro agia. Você vai ver nos relatos, né? Ele é o cara que arrancou a orelha do soldado, porque ele não tinha paciência com ninguém, com nada. Eu acho que Pedro era um cara difícil de pescar com ele. Eu pesco com alguns amigos e irmãos, existem pessoas que é difícil de pescar com eles. Os caras são meio... É quase o princípio das dores e o começo da grande tribulação. Não, são difíceis, queridos, são difíceis. Pedro era esse cara. Mas Jesus entra no barco dele, porque Jesus quer nos ensinar alguns princípios a respeito do que acontece quando ele sobe no nosso barco.
Às vezes também olhamos para esse texto, achamos que é a primeira vez que Jesus encontra-se com Pedro. Não é a primeira vez. João capítulo 1, verso 40 diz assim: André iria apresentar Pedro a Jesus, mas Jesus se antecipa e o chama de Simão, filho de Jonas. Está lá em João capítulo 1, versículo 40. Antes desse momento de Jesus subir no barco de Pedro, Jesus já tinha tido um encontro com Pedro, onde André foi apresentar Pedro para Jesus, lá no Evangelho de João. Jesus falou assim: tu és Simão Pedro, filho de Jonas. E Jesus já muda a realidade dele, já está dizendo para ele: olha, você não é só filho, né, de Jonas, você também é uma pedra, da qual eu vou trabalhar, e você vai estar fundamentado em cima de mim, que sou a base para a sua vida futura. E Deus, então, já está trabalhando na vida de Pedro num primeiro encontro, que nós não percebemos como as coisas estão acontecendo na sua ordem cronológica. Nós precisamos avaliar algumas coisas. Jesus tem um segundo encontro com Pedro. Pedro ainda não havia deixado tudo. E a Bíblia diz que Jesus vai na casa da sogra de Pedro para curá-la. Pedro ainda não havia deixado a pesca, já estava caminhando perto de Jesus, próximo de Jesus, já tinha contato com Jesus, e Jesus vai lá na casa da sogra dele. Só que nesse encontro, queridos, depois dessa pesca maravilhosa, a Bíblia diz, está lá em Lucas 4,38, está a casa da sogra de Pedro, mas depois desse encontro, Jesus, ele muda a vida de Pedro de tal forma, queridos, que Pedro passa a entender que ele não desejava mais simplesmente ser um seguidor de Jesus, mas ele desejava se tornar um discípulo. Porque é nesse momento da história e da vida de Pedro que a Bíblia nos relata que Pedro deixa tudo. Até aqui, queridos, André já tentou apresentar Jesus para Pedro e Pedro ainda continuou o mesmo. Ele havia conhecido Jesus e continuou trabalhando naquilo que fazia, voltou para a sua vida secular, voltou para o seu dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Jesus vai na casa da sogra de Pedro, cura a sogra dele, Pedro volta para a mesma vida que tinha, segue com os mesmos padrões, com os mesmos princípios, mas houve um dia na vida de Pedro que Jesus, então, debaixo desse contexto de frustração que Pedro está vivendo, Jesus sobe no seu barco. Jesus já subiu no seu barco? Subiu? Jesus não deseja descer do barco de uma pessoa sem que a vida dela seja transformada. E sem que essa pessoa se torne um discípulo fiel em relação à sua vontade. Jesus agora nesse encontro, ele deixa claro para Pedro: Pedro, até quando você vai tentar com as próprias mãos? Até quando? Filho, já é o nosso terceiro encontro, eu tenho insistido com você. Sabe, amados, existem algumas características na vida de Jesus que nós não percebemos, porque nós, às vezes, tratamos as coisas olho por olho, dente por dente. Pregamos uma graça, falamos de uma graça, mas às vezes somos legalistas. Sabe por que somos legalistas? Porque na nossa cabeça nós entendemos que até existe um ditado popular antigo, diz que o cavalo só passa arriado uma vez, né, diante de nós. Se você não montar, às vezes nós achamos que Deus é assim, ele passa uma única vez e não volta. Mas Deus, ele é assim, soberano, expert em nos dar uma segunda chance. Porque na primeira chance nós erramos. Adão toma uma decisão que distancia eternamente a humanidade do Senhor, dos princípios pelos quais Deus tinha para as nossas vidas. E Deus volta e nos dá uma segunda chance através do segundo Adão, Cristo Jesus, que transformou tudo em nossas vidas e hoje nós temos acesso de novo à sala do trono, ao coração do Pai. A Bíblia nos fala, amados, de vários momentos onde Deus, onde Jesus, ele está nos dizendo: olha, você não conseguiu dessa vez? Não desanime, não desista agora, não pare no meio do caminho, siga, é possível. Ele volta uma segunda vez para Tomé. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, Dídimo, Tomé não estava, mas ele volta uma segunda vez.
para poder dizer para Tomé: Tomé, naquele dia você não estava, filho, mas eu voltei de novo só por causa de você. E agora eu estou aparecendo aqui para que você entenda todas as coisas. E aí nós temos aquele contexto, né, de que Tomé fica tão impactado que ele fala assim: Senhor, deixa eu tocar nas suas feridas. Jesus falou: toca, filho. Jesus, ele nos dá uma segunda chance. Às vezes alguns de nós temos uma terceira chance. Mas deixa eu dizer para você, nós não podemos andar com uma consciência de que sempre teremos uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Porque, na verdade, na vida cronológica, nós temos uma percepção de relógio, mas a Bíblia nos ensina que Deus tem uma percepção completamente diferente da minha e da sua. Porque 1000 anos para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. Nós nunca vamos entender isso, queridos. O que é que nós entendemos? Que Deus é o Senhor do tempo. Para Ele não importa se nós estamos no passado, no presente ou no futuro, porque Ele é sempre eterno. E sendo um Deus sempre eterno, Ele está nos dizendo o seguinte: a qualquer hora eu posso te chamar. Eu estou te dando uma única oportunidade hoje. Você pode ter a segunda? Pode, mas também pode não ter. Onde Deus quer nos levar com isso? Não brinque de roleta russa com o Espírito Santo. Não brinque de roleta russa com a salvação. Não brinque de roleta russa com o Evangelho. Deus é Deus. Quantos creem nisso? E Ele está falando conosco, mas Ele, de novo, pela terceira vez agora, Ele vai a Pedro. Ele entra no barco de Pedro, sobe no barco desse camarada e Ele diz: Pedro, não dá mais para ser da maneira que você vem fazendo, filho. Só você que ainda não entendeu que sempre será assim na sua vida. Você viverá dias de glória, onde você terá boas pescas, mas você viverá também muitos dias difíceis, onde você vai voltar para a sua casa frustrado, para os seus relacionamentos frustrados, vai voltar e não vai ter um testemunho nos lábios para contar, porque você não pegou nada, e você precisa entender. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda a respeito desse texto: Pedro vem de uma noite frustrada de pesca, mas toda noite passa. Quantos creem nisso? Toda noite passa, queridos. Você pode ter sofrido com muitas questões na sua vida, circunstâncias, projetos mal resolvidos, projetos não alcançados, às vezes uma quebra de uma empresa, às vezes uma quebra de uma aliança, às vezes a perda de um filho, de um ente querido, às vezes um casamento mal sucedido, mas toda noite passa. Ela passou na vida de Pedro. Ela passa na sua vida, ela passa na minha vida também. É que existem algumas noites que são mais longas. Nós sabemos disso. Uma coisa, queridos, é eu perder o emprego, outra coisa é eu perder o cônjuge, como a Jussara está ali. Existem noites que são mais longas. Mas ela passa, sabe por que ela passa, queridos? Porque nós temos uma promessa. E a promessa é que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel para terminar. E naquele grande dia, todos nós vamos sentar juntos para comermos diante dele, na mesa que ele nos preparou. Então essa noite escura, de luto, de dores, de dificuldades, ela vai passar. Ela vai passar porque Deus não tem uma vida para nós somente nessa terra. Deus tem uma vida para nós eterna. Nós nascemos e aquele que está em Cristo Jesus nunca morrerá. Nós temos diante de Deus a promessa de que Ele está no controle de tudo, de que todas as noites escuras e difíceis na sua vida, elas serão vencidas pelo poder que há no nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. É possível, queridos, que em noites escuras, assim como Pedro teve muitas indagações, você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos. Quantos de nós não questionamos? E não tem problema em questionar, queridos. Não tem problema em questionar. Nós vamos ver que Pedro questionou. Qual que é o problema então, pastor? É que quando, por conta dos questionamentos, nós paramos no meio do caminho. Porque nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Porque nós não estamos aceitando o que está acontecendo. Você já parou para pensar se Jesus tivesse parado no meio do caminho? O que seria de mim e de você? Você já parou para pensar quando um questionamento alcançou Jesus, quando ele está no Getsêmani orando por mim e por você, e ele diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice,
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Sabe o que está passando pela cabeça de Jesus, querido? O questionamento do sofrimento humano que ele vai ter que encarar na cruz do Calvário. Não foi algo fácil para Jesus encarar em meu e seu favor. Só que Jesus não parou. E nós não podemos parar em meio aos nossos questionamentos. Você precisa entender que ainda que você não tenha todas as respostas, existem momentos na vida que você vai ter que fechar os olhos e você vai ter que confiar na maneira que Deus conduz todas as coisas no seu sobrenatural. Só pode ser guiado, queridos, quem tem os olhos vendados. Você precisa fechar os olhos em alguns momentos das suas noites escuras. E você precisa confiar de que Ele segurou nas suas mãos. Quantos acreditam nisso? Aquilo que é fim para nós, nem sempre é um fim para Deus. Noites escuras nos ensinam isso. Achamos que tudo é o nosso fim, queridos, quando na verdade Deus pode estar nos dando um novo começo. Pedro, ele tinha uma empresa de pesca. Trabalhava como qualquer outro trabalhador. Quando Deus, de fato, chama ele para um novo momento da vida, parecia que tudo que ele construiu ao longo dos anos estava indo por água abaixo. Ele estava perdendo tudo que havia construído, tudo que havia angariado, tudo que havia juntado. Mas Deus está dizendo, não, Pedro, é só o começo, filho. Eu estou promovendo você, Pedro. Cadê os Pedros aqui? Deixa eu dizer para você, noites escuras te promovem. Porque elas são pedagógicas, tornam você numa mulher melhor, num homem melhor, num jovem, num adolescente melhor. Noites escuras nos promovem, porque são nas noites escuras que nós vamos entendendo a vulnerabilidade da vida que temos, que nós não temos o controle de tudo e não conseguimos dar ordens a tudo, mas nós servimos a um Deus que pode dar ordem, até mesmo ao mar, ao vento, à terra. O Deus a quem nós nos dobramos a Ele, é o Deus que tem nas mãos o controle de todas as coisas. Pedro está nos ensinando isso. E mesmo com todos os questionamentos de Pedro, porque ele chega a questionar, ele diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Com todo respeito, Senhor, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador. E eu vou falar para você, tal do pescador é igual jogador de bola, irmãos. Além de mentiroso, sempre acha que é o cara que faz gol. Não, eu sempre brinco com o Medeiros, né? Às vezes eu falo assim, Medeiros, conheci um cara, o cara toca muito. Aí o Medeiros vai ver o cara tocar, ele fala, pastor, muito quanto? Que muito que é isso aí? Aí às vezes você fala assim, nossa, o cara joga muito. Aí você põe o cara no campo, mais ou menos, mais ou menos. Entende, queridos? Está igual aquele meme, né? Na verdade, eu não sou tão forte quanto eu pensava, né? Pedro está sendo ensinado numa noite escura. Outra coisa que eu quero dizer para você, persista. Segundo ponto a respeito desse texto, persista, porque a persistência, ela gera milagres. Eles haviam descido do barco depois de uma noite de frustração de pesca, queridos, mas eles vão lavar as redes. Só lava as redes quem tem desejo de usá-las novamente. Às vezes, as noites escuras, elas assim nos deixam tão abatidos que nós não temos mais forças para cuidar daquilo que vamos usar depois, para cuidar daquilo que é importante para nós depois, para cuidar daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para depois. Na semana passada, nós falamos a respeito de Josué. Josué disse, olha, eu vou entrar na terra, mas não sem a minha família, porque ela é importante para mim depois. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta eu ganhar tantas coisas e perder a minha família? De que adianta eu estar nos status da sociedade e perder Jesus de vista? Existem coisas que são importantes para nós. As redes eram importantes para os pescadores. Pedro e seus irmãos e amigos eram importantes. Então, deixa eu dizer para você, dê manutenção naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Todas as vezes que você tiver persistência, perseverança naquilo que foi confiado nas suas mãos, certamente você verá o resultado daquilo que Deus propôs para você. Mesmo que Jesus não tivesse dado essa pesca milagrosa para Pedro e para os seus amigos, Pedro estava fazendo o que tinha que ser feito.
Você já imaginou, amados, o que é chegar cansado? É como as mulheres, né? Às vezes elas têm tantos afazeres, aí elas saem, aí elas chegam em casa e tem que limpar a casa e fazer comida, e tem que ser naquele momento, porque não dá para esperar, porque outros vão chegar, a família, às vezes o cônjuge, os filhos, e você fala, nossa, hoje eu estou sem condição, mas faz. Sabe por que faz? Porque sabe a importância do fazer. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar aqui. Por que você deixou de lado algumas coisas importantes para a sua vida ao longo da sua caminhada cristã? Coisas que Deus prometeu a você, coisas que Deus deu a você, confiou a você. Ministério, dons, talentos, graça, favor de Deus sobre a sua vida. Coisas que você tem e eu não tenho. Coisas que você tem e outros irmãos não têm. O porquê que você engavetou isso? O porquê que você não tem valorizado isso? O porquê que você tem considerado isso obsoleto na sua vida? O porquê que você não tem percebido a importância disso que Deus colocou nas suas mãos? O porquê que você não tem tratado disso como deve ser tratado? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Pedro passa por uma noite difícil, mas ele dá valor naquilo que Deus confiou nas mãos dele. Dê valor, queridos. Dê valor às pessoas com quem você convive. Dê valor ao ministério que Ele te confiou nas mãos. Dê valor à igreja que Ele te estabeleceu. Falamos mal da igreja nos nossos dias, sequer entendemos o porquê que Deus nos colocou no meio dessas pessoas para conviver com elas. Por que será que tem pessoas tão diferentes de você no lugar que Deus te estabeleceu? Ah, pastor, a minha célula é só Jesus na causa. Graças a Deus. Eu acredito que os irmãos que caminham com você pensam a mesma coisa a seu respeito. Porque tem uns irmãos que pensam até, só Jesus ao quadrado, a respeito da sua vida. Nós temos lutas, queridos, limitações e falhas, mas nós precisamos entender o que Deus está fazendo e como Ele está fazendo. Não desista, persevere. Não é momento de você parar no meio do caminho. Às vezes você está a um passo, e você não consegue. Existe uma história antiga, queridos. Eu ouvi logo no começo da minha conversão essa história. Um alpinista, ele está escalando uma montanha, na verdade, um rapaz, e ele vai com todos os equipamentos subindo, e aí já era muito noite, cerca de 1, 2 horas da manhã, um breu, um escuro naquela montanha, e de repente ele está todo preso por cordas dos equipamentos, mas de repente ele pega numa pedra que se solta, quando se solta ele cai, e aí a corda estica, e o sulavanco foi tão alto que ele cai e ele não consegue mais se equilibrar, e aí ele ouve uma voz: solta a corda. Solta a corda. E ele está pendurado por ela. Mas ele perdeu a noção da altura que ele estava, ele não sabe onde ele está. E está um breu, ele não está enxergando nada. E a noite inteira a voz dizendo para ele: solta a corda. Quando o resgate chegou no dia seguinte, que já estava claro para buscá-lo, ele havia morrido pendurado na corda a 30 centímetros do chão. Deixa eu dizer para vocês, existem momentos que você tem que soltar a corda. Tem quem crê aí. Existem momentos que você tem que soltar a corda. Você precisa perseverar naquilo que Deus te deu e confiar de que Ele está fazendo. Terceiro, a vontade de Deus sempre prevalece nas nossas vidas. Quando as coisas estão difíceis, não adianta você espernear. Quer um conselho pastoral? Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele trabalhar, você vai sofrer menos. Se você permitir que Ele trabalhe, você vai sofrer menos. Às vezes não permitimos o trabalho de Deus nas nossas vidas. Então nós entendemos que a nossa vontade é melhor do que a dEle. Não é, queridos. Você precisa deixá-lo trabalhar. Ao chegar perto do mar, nós lemos um texto que haviam 2 barcos. E Jesus entra em um deles. Então é Jesus que decide onde Ele vai entrar. Ele poderia ter entrado no outro. Ele poderia ter entrado no barco de Tiago, mas ele entrou no de Pedro. Ele decide onde ele vai entrar. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu casamento está com problema, pastor. O que o senhor está querendo dizer? O meu filho, a minha filha se perdeu, pastor. Ele decide onde ele quer entrar. Ele decide a hora que ele vai entrar. Ele decide como ele vai entrar. E depois que ele está dentro, ele decide o que ele vai fazer.
A Bíblia diz que ele entrou e depois ele se sentou. Ele decide, queridos. É ele. Porque dele, por ele, para ele são todas. É ele quem decide. Não somos nós. Pastor, significa que ele não vai trabalhar? Significa que existe um tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que existe um tempo determinado por Deus sobre todas as coisas debaixo dos céus, na terra. Existe um tempo. Você não pode parar, você precisa perseverar, porque a perseverança gera um milagre. Enquanto você persevera, enquanto você insiste, enquanto você caminha, enquanto você acredita, um milagre acontecerá. Às vezes não da sua forma, não da sua maneira, não do seu jeito, não dentro dos seus planos, propósitos. Sabe por quê, amados? Porque se todo milagre acontecesse dentro do nosso propósito, nós nunca sofreríamos. Porque ninguém quer sofrer. A primeira coisa que nós falamos, cura, Senhor, porque se curar eu estou aliviado, né? Eu não quero passar pelo sofrimento. A primeira coisa que nós dizemos, livra, Senhor, porque se livrar, ficou tudo bem para mim. Porque nós não desejamos em momento nenhum estar nas mãos de Deus, dependendo de alguém. É muito difícil depender dos outros, amados. E nós temos a mesma dificuldade em depender de Deus. Você acredita que a intervenção das suas mãos, nisso que você está enfrentando e vivendo, é melhor do que se Deus tivesse tocado? Olha, deixa eu dizer para você, não toque na vida de ninguém. Porque a hora que você tocar, a Bíblia diz, na mesma porção que você mede, você será medido. Se você tem tocado em alguém, por imaturidade, por desobediência, achando que a sua justiça é maior do que a justiça de Deus, você está enganado. Deus fala, minha é a vingança. Então não toque, querido, naquilo que Deus não pediu para você tocar. Aliás, vou te dar outro conselho. A Bíblia diz assim, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Meu Deus. Pastor, o senhor já teve vontade de desganar alguém? Desganar não, mas de matar. Um monte de vez. Mas aí eu me lembro que Davi não tocou em Saul. Sabe por que Davi não tocou em Saul? Porque ele entendeu o princípio. Então, nós precisamos perseverar, queridos, e esperar que ele venha. Quantos acreditam que ele vai vir? Amém. Ele vem. Ele vem na sua vida. Ah, pastor, o senhor está... Eu estou? Marca o dia de hoje, irmão. Marca. Eu quero que você marque no seu celular. Irmã, marca. Marca o que eu estou dizendo para você por meio do Espírito Santo de Deus. Marca hoje. Você acha que Deus, de fato, Ele não zela e não preza pela sua palavra? Foi Ele quem disse, não eu. Eu estou lendo um texto para vocês, nós estamos falando sobre o texto. Então, deixa eu dizer, não coloque as mãos onde Deus espere e persevere pelo milagre. Pelo milagre. Certamente, há uma possibilidade dele entrar no seu barco e mudar a sua história e mudar a sua vida. E eu finalizo com você. Quarto, a obediência nos conecta naquilo que Deus pode fazer. Quando Jesus entendeu o propósito divino para a sua humanidade, Jesus ele foi completamente transformado em essência. Pastor, o senhor não pode falar isso de Jesus. É o texto que diz, não sou eu. O texto bíblico diz assim, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Era Jesus um desordeiro? Não. Era Jesus um desobediente, um rebelde? Não. Jesus era quem? O Filho de Deus encarnado entre nós. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu e sofreu. Então deixa eu dizer para você, quando nós obedecemos, amados, nós somos conectados à vontade de Deus que é soberana, perfeita e agradável. Deus, ele fez algo na vida de Pedro, ele quer fazer na sua vida, ele quer fazer na minha vida. Deus quer transformar cada um de nós como ele transformou Pedro. Presta atenção, nesse último aspecto da história, Deus, ele deixa claro o que acontece no coração de uma pessoa que entende as etapas que nós estamos conversando. Pedro, afasta o barco, Pedro. É seu esse barco, filho? É. Afasta o barco da terra. Jesus está dando uma ordem, queridos. Existem pessoas sofrendo nos nossos dias porque não querem se afastar da terra. Está entendendo isso? Afaste o barco da terra, Pedro.
Às vezes nós precisamos deixar um pouquinho a terra, queridos, se nós desejamos nos conectar no céu. Nós desejamos os milagres, a vontade de Deus, mas nós não queremos deixar a terra. Pedro, se afasta da terra, filho. Entra no barco, se afasta da terra. Pastor, o que é se afastar da terra? É dessas convicções humanas, é desses relacionamentos tóxicos, é dessa postura de pecado que a gente tanto ama, é de posicionamentos dos quais eles estão completamente separados da vontade de Deus, porque nós achamos que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom, e que Deus é misericordioso, e aí nós parecemos hippies. Deus é amor. Queridos, nós não somos hippies, embora algum de nós pareça. Nós somos cristãos, servos do Deus vivo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Deixa a terra, se afasta da terra. Jesus faz um segundo pedido para Pedro. Ele fala: Pedro, agora eu vou dizer algo para você, filho. Vai para águas mais profundas. Nós desejamos milagres, queridos, na medida que nós entendemos e na profundidade que nós desejamos. Mas Jesus está falando para Pedro: se você quer um milagre, Pedro, se você quer pegar grandes peixes, você vai precisar ir mais profundo um pouquinho. Existem milagres na sua vida, queridos. Existem coisas que você só vai vencer na sua vida. Existem pecados que você só vai superar na sua vida. Existem posicionamentos humanos que você só vai deixar na sua vida se você mergulhar mais fundo com Deus, em oração, em jejum, em conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos com uma classe aqui, estudando Colossenses e Filemão, de aproximadamente umas 120 pessoas. Mais ou menos isso, né, Murilo? Cadê você? Desejamos milagres, mas não queremos sair do raso, não queremos deixar a terra. Nós precisamos mergulhar mais fundos, queridos. Se nós desejamos que Deus nos mude de pescador de homens para pescador de vidas, se nós desejamos estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos ir mais fundo. Saia da terra o quanto antes. Resumo com você: toda noite passa, persistência gera milagre, a vontade de Deus sempre prevalece, a obediência nos conecta ao milagre. Nós precisamos ser conectados. Esse texto, ele enfatiza 5 coisas que às vezes nós não percebemos quando lemos. E Jesus faz questão de enfatizar esse milagre. E ele deixa claro o seguinte: houve uma grande quantidade de peixes, as redes chegaram a se romper, eles chamaram por ajuda, eles encheram 2 barcos e os barcos quase vieram a pique. São 5 pontos de um milagre na vida de uma pessoa. Não vai dar tempo de eu entrar neles agora, nosso horário avançou. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas quando o milagre ele é genuíno, quando ele parte de Deus para nós e não da nossa força braçal humana. Que os registros, eles são colocados de maneira tão específicas que eles vão tocar cada área da sua vida. Cada área. Todas essas áreas tinha para Pedro, assim, curas profundas em relação a coisas que Pedro enfrentava. Quando você vai ver sobre a personalidade e a história de Pedro, como Pedro foi desenvolvido, Pedro é chamado por Jesus adulto, queridos, eu não vou entrar nisso. Os talmidins, que eram os discípulos dos mestres daquele período, por conta da cultura judaica, eles eram separados e chamados aos 13 anos de idade. Pedro está sendo chamado por Jesus já um adulto. Sabe o que Jesus está curando e demonstrando cada um desses passos para Pedro? Pedro, nunca é tarde para mim. Pode ser tarde para os homens, filho. Você já é um homem, você já não é mais um garoto de 13 anos. Diante da cultura, você nunca mais poderia ser discípulo de ninguém. Porque o teu tempo passou. Sabe jogador de futebol, queridos, que está com 27 anos achando que vai dar certo? Não, uma hora eles vão me chamar. Nem o asilo chama mais com 27 anos jogando bola. Ou eles te chamam com 13, 14, 15, 17 no máximo. Ou você precisa procurar alguma coisa para fazer da vida. É o que está acontecendo com Pedro. Pedro não tinha mais condições, mas Jesus está dizendo para ele: Pedro, ainda que você seja um adulto,
eu preciso dizer para você, é possível você ser um discípulo e um discípulo fiel. Pedro é levantado por Deus, quantos creem nisso? Quantos têm mais de 17 anos aqui? A esperança para você. Eu finalizo, queria que vocês colocassem em pé, para parecer que eu estou acabando. Deixa eu dizer algo para você. Pedro havia chamado Jesus de mestre, agora o milagre acontece, Pedro chama Jesus de Senhor. Existem coisas na sua vida que só vão se dobrar ao senhorio de Deus depois de um milagre de Deus em você. Você só vai reconhecer o senhorio de Jesus porque o milagre de Jesus na sua vida é que o Espírito Santo de Deus te convenceu de pecado, justiça e juízo. Isso não vem de você, vem dele. Então, quando esse milagre te alcança, acontece algo em você, e você agora não chama mais ele de mestre, como outros mestres quaisquer, mas agora você pode chamá-lo de Senhor. Mas sabe o que é mais lindo disso? E a última frase que eu quero deixar para impactar a sua semana. Pedro oferece um barco vazio a Jesus, e Jesus devolve para Pedro 2 barcos cheios de resultados. Cheios de resultados. Sua família restaurada, sua saúde, ainda que às vezes com alguns perrengues, mas encarada por uma proporção e perspectiva bíblica de que se ele não fez agora, ele pode fazer porque ele é Deus. A sua vida financeira, às vezes você não se tornou um milionário, mas se tornou o senhor das suas finanças, porque eram as suas finanças que mandavam em você. Mamon estava com as garras no seu ombro, e agora Jesus te libertou. Nós entregamos para Deus sempre, queridos. A Bíblia diz que nós éramos ainda pecadores, e Ele colocou os olhos em nós e nos tirou de um lago do pecado. Nós estávamos destinados à morte, não tínhamos nada de bom a oferecer a Ele, mas Ele nos devolve a vida eterna e a salvação, porque é assim que Jesus faz. Jesus muda a sua história. Ele entra no seu barco vazio e declara você um homem e uma mulher vitoriosos através da sua palavra, daquilo que Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Então eu quero dizer algo para você, nós estamos finalizando. Seja o que for que você está enfrentando hoje, se você está entendendo essa palavra e você entende que Jesus precisa entrar no seu barco para mudar algumas coisas das quais você não está conseguindo, para que quando você sair desse barco você seja completamente diferente do momento em que Jesus entrou nesse barco com você, você vai sair do seu lugar, vai vir aqui, nós vamos orar por você agora. Rapidamente, se você sente que existe uma área da sua vida que você precisa romper e você não está conseguindo pela força das próprias mãos, você vai sair do seu lugar, nós vamos orar por você rapidamente aqui na frente. Você não está vindo aqui dando esse passo para homens, queridos. Você está vindo aqui dando esse passo para Deus. Igreja, continue orando por essas pessoas. Você não precisa ser um espectador agora, você só precisa ser alguém que clama, um intercessor dessas vidas. Glória a Deus, amados. Amém. Se você está aqui na frente, abra suas mãos, eu quero orar por vocês no coletivo. Senhor, nós oramos por essas pessoas como igreja, clamamos por cada uma delas. Toda a intervenção das tuas mãos seja sobre a vida dos teus filhos de maneira sobrenatural. Assim como nós recebemos a tua palavra nesta manhã no nosso espírito, os teus filhos possam alcançar o milagre, aquilo que eles têm esperado, chorado, clamado. Seja uma manhã, Senhor, onde o Senhor possa mudar a história de cada um deles que deram um passo à frente. Na autoridade do nome de Jesus, nenhum deles, ó Pai, nós declaramos como igreja, como ministros nesta casa, nenhum deles retornem para casa da mesma maneira que eles entraram aqui. Toca, Senhor, na família, toca no relacionamento conjugal, toca na paternidade, na maternidade, na filiação. Toca, Senhor, na vida dos teus filhos. Um milagre seja estabelecido na vocação, no chamado e no ministério. Senhor, eu os abençoo nesta manhã
E como igreja nós declaramos: sejam livres, curados, na autoridade do nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, louvamos o teu nome nesse lugar.